Quando o telefone tocou na madrugada, Dr. Gabriel jamais imaginou que sua vida mudaria para sempre. O parto de emergência que o aguardava traria de volta a pessoa que mais o machucou, e também a chance de um perdão que ele nem sabia que precisava dar. O silêncio da madrugada foi quebrado pelo toque estridente do telefone. Doutor. Gabriel Mendes despertou sobressaltado, seus olhos ainda pesados pelo sono que mal havia começado. Após mais de 15 anos trabalhando no Hospital Santa Clara, ele já sabia que ligações nesse horário significavam apenas uma coisa: uma emergência que não podia esperar. Dr. Gabriel, aqui é a enfermeira Carla da maternidade. Temos uma situação extremamente delicada. Uma gestante acabou de dar entrada com complicações graves no parto. O bebê está em posição anômala e ela está perdendo muito sangue. Preciso que venha imediatamente. Gabriel passou a mão pelos cabelos escuros, ainda tentando processar as informações. Como obstetra-chefe do hospital, ele estava acostumado com emergências, mas a urgência na voz de Carla o deixou alerta. Quantas semanas de gestação? Perguntou, já se levantando da cama e procurando as roupas no escuro. 38 semanas, doutor. É o primeiro filho dela. O marido está desesperado. Eles vieram de outra cidade porque souberam que o senhor é o melhor da região. Gabriel sentiu o peso da responsabilidade familiar que sempre carregava. Cada vida que passava por suas mãos era preciosa. Cada família que confiava nele merecia seu melhor. Essa era a filosofia que o havia tornado respeitado em toda a região de Campos Verdes. Estarei aí em 20 minutos. Prepare a sala de cirurgia e solicite o suporte da equipe de neonatologia. Vou precisar de todos os equipamentos disponíveis. Enquanto dirigia pelas ruas vazias da cidade, Gabriel não conseguia tirar da cabeça a urgência na voz de Carla. Em todos esses anos, ela sempre mantinha a calma, mesmo nas situações mais tensas. Se ela estava preocupada, a situação era realmente grave. As luzes do hospital brilhavam intensamente contra a escuridão da madrugada. Gabriel estacionou rapidamente e correu para a entrada da maternidade. Carla o aguardava com o jaleco já preparado e uma expressão tensa no rosto. Doutor, que bom que chegou rápido. A paciente está na sala 3. As contrações estão muito fortes, mas o bebê não está descendo. Há sinais de que o cordão umbilical pode estar comprometido. Gabriel assentiu, colocando o jaleco e dirigindo-se rapidamente para a sala de preparação. Enquanto higienizava as mãos, sua mente já estava focada nos procedimentos necessários. Cada segundo contava em situações como essa. Como está o marido? Perguntou enquanto calçava as luvas cirúrgicas. Muito nervoso, doutor. Ele não para de andar de um lado para o outro na sala de espera. Disse que eles tentaram ter esse bebê por muito tempo. Gabriel conhecia bem esse tipo de situação. Casais que lutavam anos para realizar o sonho de ser pais e, quando finalmente conseguiam, enfrentavam complicações que testavam toda a sua fé e esperança. Vamos fazer o nosso melhor, Carla. Essa família vai sair daqui com seu bebê nos braços. Ao se aproximar da porta da sala 3, Gabriel respirou fundo. Esse ritual sempre o acalmava antes dos momentos mais desafiadores. Ele girou a maçaneta e entrou na sala, com os olhos inicialmente focados nos equipamentos e no monitor que mostrava os batimentos cardíacos do bebê. Foi só quando olhou para a maca que seu mundo desabou. Deitada ali, com o rosto contraído de dor e os cabelos grudados no rosto pelo suor, estava Isabela, sua ex-esposa, a mulher que havia partido seu coração em 1000 pedaços 3 anos atrás. Gabriel sentiu suas pernas fraquejarem. Por um momento, tudo ao seu redor pareceu girar. Os sons dos equipamentos ficaram abafados, como se ele estivesse debaixo d'água. Suas mãos, sempre firmes e seguras, começaram a tremer quase imperceptivelmente. Isabela ainda não havia notado sua presença. Ela estava de olhos fechados, concentrada na dor das contrações, uma mão apertando firmemente a de um homem que Gabriel não reconhecia. Provavelmente o novo marido sobre quem tanto havia ouvido comentários na cidade. Doutor? A voz de Carla o trouxe de volta à realidade. Está tudo bem? Gabriel precisou de toda a sua força de vontade para não sair correndo dali. 3 anos. 3 longos anos desde que Isabela havia saído de sua vida, levando consigo todos os sonhos que eles haviam construído juntos. E agora ela estava ali, vulnerável,
precisando dele de uma forma que jamais havia imaginado. Foi nesse momento que Isabela abriu os olhos. Quando seu olhar encontrou o dele, a expressão de dor em seu rosto se transformou em puro choque. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. As lágrimas que já corriam por seu rosto devido à dor das contrações pareceram se intensificar. Gabriel, ela sussurrou, sua voz quase inaudível. O homem ao lado dela, que Gabriel agora percebia ser alguns anos mais velho, com cabelos grisalhos e um terno amarrotado, olhou confuso entre os dois. Vocês se conhecem? Perguntou Tiago, o marido de Isabela, com uma expressão de desconfiança crescendo em seu rosto. Gabriel sabia que precisava tomar uma decisão naquele exato momento. Podia chamar outro médico, alegar algum conflito de interesse e simplesmente sair dali. Podia proteger seu coração e evitar reviver toda a dor que havia levado anos para superar. Mas então olhou para o monitor. Os batimentos cardíacos do bebê estavam ficando irregulares. Cada segundo de hesitação poderia custar 2 vidas, a de Isabela e a do filho que ela tanto desejava. Gabriel respirou fundo e, pela primeira vez em 3 anos, olhou diretamente nos olhos de sua ex-esposa. Sou o Dr. Gabriel Mendes, disse com voz firme, dirigindo-se ao marido dela. E vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para salvar sua esposa e seu filho. Isabela fechou os olhos, uma mistura de alívio e tensão tomando conta de seu rosto. Ela sabia melhor do que ninguém a competência de Gabriel, mas também sabia o quanto sua presença ali deveria estar sendo dolorosa para ele. Por favor, ela sussurrou, uma nova contração tomando conta de seu corpo. Salve meu bebê. E foi nessas palavras que Gabriel encontrou toda a força que precisava. Não importava o passado, não importava a dor que ainda sentia. Naquele momento, ele era apenas um médico, e ela era apenas uma paciente que precisava dele. Mas enquanto se aproximava para examinar Isabela, uma pergunta martelava em sua mente. Será que conseguiria manter a frieza profissional diante da mulher que ainda amava, mesmo depois de tudo o que havia acontecido entre eles? O monitor emitiu um alarme agudo. O tempo estava se esgotando, e Gabriel sabia que as próximas horas iriam testar não apenas suas habilidades médicas, mas também sua capacidade de perdoar e seguir em frente. O alarme do monitor ecoou pela sala como um grito desesperado. Gabriel forçou-se a ignorar o turbilhão de emoções que ameaçava consumi-lo e focou no que realmente importava: salvar 2 vidas. Carla, preciso de uma ultrassonografia imediatamente, ordenou, sua voz recuperando a firmeza profissional que o tornara respeitado. E chame o Dr. Roberto para auxiliar. Isabela gemeu baixinho, suas mãos agarrando os lençóis com força. Tiago, seu marido, segurava sua outra mão, mas seus olhos não saíam de Gabriel. Era óbvio que ele sentia a tensão entre os dois, mesmo não compreendendo completamente o que estava acontecendo. Isabela, preciso examinar você agora. Sei que é difícil, mas preciso que confie em mim, Gabriel disse, colocando as luvas e aproximando-se da maca. Quando suas mãos tocaram delicadamente o abdômen dela, ambos sentiram um arrepio. Não era apenas o toque médico de um profissional. Havia ali uma conexão que o tempo não havia conseguido apagar completamente. Gabriel fechou os olhos por um breve segundo, permitindo-se lembrar dos planos que eles haviam feito juntos. Isabela sempre havia sonhado em ser mãe. Eles haviam passado horas escolhendo nomes, imaginando como seria seu primeiro filho, planejando o futuro como família. O bebê está em posição transversa, Gabriel murmurou para Carla, mantendo sua voz baixa. E há sinais de que o cordão está enrolado. Vamos precisar agir rapidamente. Tiago se inclinou para a frente, seu rosto pálido de preocupação. Doutor, minha esposa e meu filho vão ficar bem? Nós tentamos ter esse bebê por tanto tempo. Gabriel olhou para o homem que havia tomado seu lugar na vida de Isabela. Era mais velho, tinha algumas rugas de expressão e um olhar gentil. Podia ver por que ela havia se apaixonado por ele. Havia uma tranquilidade em Tiago que Gabriel admitia nunca ter possuído. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, Gabriel respondeu honestamente. Mas preciso que vocês confiem em mim e sigam exatamente o que eu disser. Uma nova contração atingiu Isabela com força total. Ela gritou, apertando a mão de Tiago com tanta força que ele fez uma careta de dor.
Suas unhas se cravaram na pele dele, mas Tiago não reclamou. Apenas sussurrava palavras de encorajamento em seu ouvido. Gabriel observou a cena e sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar completamente. Não era exatamente ciúme. Era mais como uma melancolia profunda. Ver Isabela sendo amparada por outro homem o fez lembrar de como tudo havia terminado entre eles. As memórias começaram a invadir sua mente como ondas implacáveis. Ele se lembrava perfeitamente daquela noite, 3 anos atrás, quando chegou em casa após um plantão exaustivo de 36 horas. Isabela estava sentada na mesa da cozinha, ainda vestida com o terno que usava no escritório de advocacia. Seus olhos estavam vermelhos e Gabriel soube imediatamente que algo estava terrivelmente errado. "Precisamos conversar, Gabriel", ela havia dito, sua voz trêmula, mas determinada. Ele se sentou diante dela, seu coração já acelerando. "O que aconteceu? Você está bem?" "Não consigo mais, Gabriel. Não consigo continuar vivendo assim." "Assim como?" Ele havia perguntado, genuinamente confuso. "Sozinha. Sempre sozinha. Você vive neste hospital. Quando está em casa, está exausto demais para conversar, para fazer planos, para sonhar comigo. Sinto como se fosse casada com um fantasma." Gabriel havia tentado protestar, explicar que estava trabalhando tanto para construir uma vida melhor para eles dois, para conseguir comprar a casa que ela sempre havia desejado, para dar a ela tudo o que merecia. Mas Isabela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. "Eu não quero uma casa grande ou carros caros, Gabriel. Eu quero você. Quero alguém que esteja presente, que me ouça quando chego do trabalho, que lembre do meu aniversário sem precisar que a secretária anote na agenda." Aquelas palavras haviam sido como punhaladas em seu peito. Gabriel sabia que ela estava certa. Havia se perdido tanto na obsessão de ser o melhor médico, de salvar todas as vidas que passavam por suas mãos, que esqueceu de cuidar da vida que mais importava, a deles dois. "Podemos conversar sobre isso. Podemos encontrar um equilíbrio", ele havia implorado. Mas Isabela já havia tomado sua decisão. "Conheci alguém, Gabriel. Alguém que me faz sentir vista, ouvida, amada. Não foi algo que planejei. Simplesmente aconteceu." O mundo de Gabriel havia desabado naquele momento. Tiago era um empresário bem-sucedido que havia contratado o escritório de Isabela para um caso complexo. Durante os meses de trabalho juntos, eles se aproximaram. Ele ouvia Isabela, lembrava dos pequenos detalhes, estava presente de uma forma que Gabriel nunca conseguira ser. "Doutor!" A voz urgente de Carla o trouxe de volta ao presente. "A frequência cardíaca do bebê está caindo rapidamente." Gabriel sacudiu a cabeça, forçando-se a esquecer o passado. Isabela precisava dele agora, e ele não podia falhar com ela novamente. "Preparem para uma cesárea de emergência", ordenou, sua voz cortando o ar tenso da sala. "Não temos tempo para tentar um parto normal." Isabela abriu os olhos, pânico evidente em seu rosto. "Gabriel, eu tenho medo." Foi a primeira vez que ela o chamou pelo nome desde que ele entrara na sala. Suas vozes se cruzaram, e por um momento, foi como se os 3 anos de separação nunca tivessem existido. Era apenas Gabriel e Isabela, como antes. "Eu sei que tem medo", Gabriel disse suavemente, aproximando-se dela. "Mas eu estou aqui. Não vou deixar nada acontecer com vocês." Tiago olhou entre os dois, uma expressão de compreensão gradual surgindo em seu rosto. "Vocês foram casados." Não foi uma pergunta, mas uma afirmação. Gabriel assentiu brevemente. "Mas isso não importa agora. O que importa é salvar sua família." Isabela apertou a mão de Tiago e olhou para Gabriel com uma mistura de gratidão e arrependimento. "Gabriel, eu..." "Não." Gabriel a interrompeu gentilmente. "Agora não é hora para isso. Agora é hora de trazer seu filho ao mundo." Enquanto a equipe preparava rapidamente a sala para a cirurgia, Gabriel sentiu uma determinação férrea tomando conta dele. Não importava o que havia acontecido entre eles. Não importava a dor que ainda carregava. Isabela e seu bebê sairiam dali em segurança. Mas enquanto observava Tiago sussurrando palavras de amor e encorajamento no ouvido de Isabela, Gabriel não conseguiu evitar pensar:
Será que algum dia encontraria alguém que o amasse da forma como Tiago amava Isabela? E será que conseguiria perdoar a si mesmo pelos erros que custaram o amor da sua vida? O monitor emitiu outro alarme, mais urgente que o anterior. O tempo estava se esgotando, e Gabriel sabia que os próximos minutos determinariam não apenas o destino do bebê, mas também sua própria capacidade de encontrar paz com o passado. O som estridente do alarme cortou o ar como uma lâmina. Gabriel olhou fixamente para o monitor. Os batimentos cardíacos do bebê haviam caído para 60 batimentos por minuto. Qualquer médico sabia que aquilo significava perigo iminente. Carla, prepare a sala de cirurgia agora. Gabriel gritou, sua voz ecoando pelos corredores. E chame toda a equipe de neonatologia disponível. Isabela gemeu alto, seu rosto contraído numa expressão de pura agonia. As contrações estavam mais fortes, mas o bebê não conseguia nascer naturalmente. Gabriel sabia que cada segundo de hesitação poderia ser fatal. Gabriel, Isabela sussurrou, estendendo a mão trêmula em sua direção. Por favor, salve meu filho. Tiago olhou alarmado entre sua esposa e Gabriel. Mesmo sem entender completamente a história entre os dois, ele percebeu que havia uma conexão profunda ali. Uma confiança que ia além da relação médico-paciente. Doutor, minha esposa vai ficar bem? Esse bebê é tudo para nós, Tiago disse, sua voz embargada. Tentamos ter filhos por 5 anos. Isabela passou por 3 procedimentos que não deram certo. Quando descobrimos esta gravidez, foi como um milagre. Gabriel sentiu o peito apertar. 5 anos tentando. 3 procedimentos fracassados. Isabela sempre havia sonhado em ser mãe. Era uma das coisas que mais discutiam quando eram casados. Ela queria uma família grande, cheia de risadas e vida. Gabriel sempre dizia que tinham tempo, que primeiro precisavam estabilizar a carreira, a vida financeira. Agora ele percebia a ironia cruel do destino. Isabela havia encontrado com Tiago não apenas o amor que Gabriel não soube dar, mas também a família que sempre desejou. Vamos levá-la para a cirurgia, Gabriel anunciou, ajudando a empurrar a maca pelos corredores. Tiago, você vai precisar aguardar aqui. Não, Tiago protestou, segurando firme a mão de Isabela. Eu prometi a ela que estaria ao lado dela durante todo o processo. Não posso abandoná-la agora. Gabriel parou abruptamente. Olhou para o homem que havia conquistado o coração de Isabela e viu algo que o surpreendeu. Não era apenas amor, era devoção absoluta. Tiago tremia de medo, mas sua determinação em proteger a esposa era inabalável. Tudo bem, Gabriel cedeu, sua voz mais suave. Mas você vai ter que seguir exatamente minhas instruções. Enquanto entravam na sala de cirurgia, Gabriel não conseguiu evitar lembrar-se de uma conversa específica que tivera com Isabela anos atrás. Ela havia acabado de voltar do casamento de uma amiga e estava particularmente emotiva. Gabriel, você reparou como o marido da Helena olhava para ela durante a cerimônia? Isabela havia perguntado, seus olhos brilhando. Não realmente. Estava pensando no caso que tenho que resolver amanhã. Gabriel havia respondido distraidamente, folheando alguns prontuários. O brilho nos olhos de Isabela se apagou instantaneamente. É sempre assim, Gabriel. Sempre há um caso mais importante. Um paciente que precisa mais da sua atenção do que eu. Gabriel havia levantado os olhos dos papéis, percebendo tarde demais a tristeza na voz dela. Isa, você sabe que você é importante para mim? Sei, ela havia questionado. Porque às vezes sinto que sou apenas mais uma obrigação na sua agenda. Você agenda tempo para me ver, Gabriel. Como se eu fosse uma consulta médica. Agora, observando como Tiago segurava a mão de Isabela, sussurrando palavras de encorajamento enquanto ela era preparada para a cirurgia, Gabriel finalmente entendeu o que havia perdido. Tiago não estava ali cumprindo uma obrigação. Ele estava ali porque não conseguia imaginar estar em qualquer outro lugar. Doutor Gabriel! A voz da enfermeira o trouxe de volta ao momento presente. Estamos prontos para começar. Gabriel olhou para Isabela, que estava sendo anestesiada localmente para permitir que ficasse consciente durante o nascimento. Seus olhos se encontraram, e por um momento, ele viu não apenas medo, mas também uma gratidão silenciosa. Isabela, vou fazer uma cesárea.
O bebê está com o cordão enrolado no pescoço e precisamos tirá-lo rapidamente. Você vai sentir algumas puxadas, mas não vai doer, Gabriel explicou, sua voz profissional mascarando a tempestade de emoções que sentia. Eu confio em você, ela sussurrou, e aquelas 4 palavras atingiram Gabriel como um raio. Ela confiava nele. Depois de tudo que havia acontecido, depois de ele ter falhado como marido, depois de ter perdido o amor da vida por estar sempre ausente, Isabela ainda confiava nele para o momento mais importante da vida dela. Gabriel fez a primeira incisão com mãos perfeitamente firmes, mas seu coração disparava. Tiago observava tudo do lado de Isabela, seu rosto pálido, mas determinado a estar presente. Como você soube? Tiago perguntou de repente, sua voz baixa para não perturbar Isabela. Como soube que queria ser médico? Gabriel olhou brevemente para ele, surpreso pela pergunta. Meu irmão mais novo teve complicações no nascimento. O médico que o salvou, ele se tornou meu herói. E valeu a pena? Todo o sacrifício? A pergunta pegou Gabriel desprevenido. Enquanto continuava a cirurgia, suas mãos trabalhando com precisão automática, sua mente processou a profundidade da questão. Achei que sim, Gabriel respondeu honestamente. Até perceber que, salvando a vida de tantas pessoas, acabei perdendo a minha própria. Tiago assentiu lentamente, como se entendesse exatamente o que Gabriel queria dizer. Isabela me contou sobre vocês. Disse que você era o homem mais dedicado que conhecia, mas que se dedicava a tudo, exceto ao que realmente importava. Gabriel sentiu uma pontada no peito. Mesmo depois de todos esses anos, as palavras ainda doíam porque eram verdadeiras. Ela também disse, Tiago continuou, que você era o único médico em quem confiaria completamente a vida dela e do nosso filho. Por isso insistimos em vir para cá quando as complicações começaram. Gabriel parou por um momento, absorvendo o significado daquelas palavras. Isabela havia escolhido vir até ele, não porque não tinha opção, mas porque, apesar de tudo, ela sabia que Gabriel faria qualquer coisa para salvá-la. Posso ver o cordão, Gabriel murmurou para sua equipe. Está enrolado 2 vezes, mas vou conseguir liberá-lo. Com movimentos precisos e delicados, Gabriel começou a trabalhar para liberar o bebê. Era um procedimento delicado. Um movimento em falso poderia apertar ainda mais o cordão e causar danos irreversíveis. Isabela, Gabriel disse suavemente, em alguns segundos você vai ouvir o choro do seu filho. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela. Gabriel, eu preciso te dizer. Depois, Gabriel a interrompeu gentilmente. Agora é hora de conhecer seu bebê. Com um movimento final e cuidadoso, Gabriel liberou completamente o cordão e retirou o bebê. Por um momento aterrorizante, a sala ficou em silêncio total. O bebê estava azulado e não chorava. Gabriel olhou para o monitor, para Isabela, para Tiago. Toda sua carreira, toda sua experiência, a sua vida havia levado a este momento. Ele segurou o pequeno corpo em suas mãos e fez algo que não fazia há anos. Rezou. Vamos lá, pequeno, sussurrou, massageando gentilmente o peito do bebê. Seus pais estão esperando por você. E então, como um milagre, o primeiro choro ecoou pela sala. Alto, forte e indignado. Gabriel sentiu suas próprias lágrimas escorrendo por trás da máscara cirúrgica. É um menino, anunciou, sua voz embargada de emoção. Isabela desabou em lágrimas de alívio, enquanto Tiago beijava sua testa repetidamente. Obrigado, Tiago sussurrou, olhando diretamente para Gabriel. Obrigado por salvar minha família. Gabriel colocou o bebê no peito de Isabela, observando a cena que sempre havia sonhado viver com ela. Mas em vez de amargura, ele sentiu uma paz inesperada. Isabela era feliz. Ela havia encontrado o amor e a família que sempre desejou. Mas enquanto observava a família reunida, Gabriel não podia imaginar que em poucos minutos receberia uma notícia que mudaria tudo novamente. Porque Isabela ainda não havia contado a Tiago o verdadeiro motivo pelo qual insistiu em ter Gabriel como médico, e o segredo que guardava há 3 anos estava prestes a vir à tona. O choro do bebê ainda ecoava pela sala quando Gabriel notou algo que o fez congelar. Enquanto limpava o recém-nascido e verificava seus sinais vitais,
Seus olhos treinados captaram um detalhe que passou despercebido por todos os outros. O bebê tinha uma marca de nascença muito específica no ombro direito. Uma pequena mancha em formato de lua crescente. Gabriel conhecia essa marca. Havia visto antes, fotografado em livros de medicina, como uma característica genética rara que aparecia em menos de uma em cada 10.000 pessoas. Mas não era isso que o perturbou. Era o fato de que ele mesmo tinha exatamente a mesma marca, no mesmo lugar. Gabriel sentiu o mundo girando ao seu redor. Suas mãos tremeram imperceptivelmente enquanto entregava o bebê para a enfermeira realizar os procedimentos de rotina. Sua mente começou a calcular datas, lembrando-se dos últimos meses do casamento com Isabela. Doutor? Carla o chamou, notando sua expressão estranha. Está tudo bem? Gabriel respirou fundo, forçando-se a manter a compostura profissional. Sim, apenas verificando se tudo está perfeito com o bebê. Tiago estava radiante, beijando a testa de Isabela repetidamente. Ele é perfeito, amor. Nosso filho é perfeito. Isabela sorriu através das lágrimas, mas quando seus olhos encontraram os de Gabriel, ele viu algo ali que confirmou suas suspeitas. Era medo. Medo de que ele percebesse o que ela havia tentado esconder por 3 anos. Gabriel, Isabela sussurrou, sua voz quase inaudível. Podemos conversar? A sós. Tiago olhou confuso entre os dois. Isa, você acabou de dar à luz. Precisa descansar. É importante, Tiago. Por favor. Gabriel tentou manter a voz firme. Preciso concluir alguns procedimentos pós-cirúrgicos. Tiago, que tal você ir conhecer melhor seu filho enquanto converso rapidamente com Isabela sobre os cuidados de recuperação? Tiago hesitou, mas o brilho nos olhos ao olhar para o bebê falou mais alto. Claro. Isa, não demorem, ok? Quando ficaram sozinhos, o silêncio na sala foi ensurdecedor. Gabriel terminou de suturar a incisão, suas mãos trabalhando automaticamente enquanto sua mente processava a enormidade da situação. A marca de nascença, ele disse finalmente, sem olhar para ela. Isabela fechou os olhos, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Você percebeu? Como eu não perceberia? É idêntica à minha. Gabriel finalmente olhou para ela. Isabela, esse bebê é seu filho. Ela completou, sua voz quebrada. Gabriel, eu descobri que estava grávida 2 semanas depois que nos separamos. Quando fui te contar, você estava operando um caso de emergência. Esperei por horas no hospital. Gabriel se lembrava vagamente daquele dia. Havia sido uma cirurgia particularmente complicada que durou quase 12 horas. Quando terminou, estava exausto demais para perceber que alguém havia esperado por ele. Quando finalmente saí da cirurgia, a recepcionista me disse que você tinha vindo, mas foi embora sem deixar recado. Achei que era sobre os papéis do divórcio. Isabela balançou a cabeça, mais lágrimas caindo. Eu não consegui te dizer, Gabriel. Você parecia tão cansado, tão distante. E eu já havia conhecido Tiago. Ele estava sendo tão atencioso, tão presente. Então, você decidiu que era melhor que ele acreditasse ser o pai? Não foi assim. Isabela protestou, sua voz mais alta que pretendia. Eu estava confusa, machucada, grávida e apaixonando-me por um homem que realmente me via. Tiago assumiu naturalmente que o bebê era dele. E eu deixei que acreditasse. Gabriel sentiu uma mistura de raiva, tristeza e algo que não conseguia identificar completamente. Isabela, você me roubou 3 anos da vida do meu filho. 3 anos. Eu sei, ela soluçou. Eu sei e me arrependo todos os dias. Mas olha para ele, Gabriel. Olha como Tiago o ama. Esse homem passou noites acordado comigo quando eu tinha enjoos, montou o quarto do bebê com as próprias mãos, leu todos os livros sobre paternidade que conseguiu encontrar. Gabriel olhou através da janela da sala, onde Tiago segurava cuidadosamente o bebê, sussurrando algo em seu ouvido com um sorriso radiante no rosto. Era óbvio que aquele homem amava profundamente a criança que acreditava ser seu filho. Por que você veio até mim para o parto? Gabriel perguntou. Por que arriscou que eu descobrisse? Isabela respirou fundo. Porque quando soube que tinha complicações, quando os médicos de São Paulo disseram que era um caso complexo,
Eu só conseguia pensar em uma pessoa em quem confiaria completamente com a vida do bebê. Nosso. Gabriel repetiu a palavra, sentindo-a estranha em sua língua. Gabriel, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas... Você quer que eu finja que não sei? Gabriel completou. Quer que eu deixe Tiago continuar acreditando que é o pai? Isabela assentiu, incapaz de falar. Gabriel passou a mão pelos cabelos, tentando processar tudo. 3 anos atrás, ele havia perdido a mulher que amava. Agora descobria que também havia perdido 3 anos da vida de seu filho. Isabela, você não entende o que está pedindo. Esse menino é meu sangue, minha única família. Tiago também é família dele agora, Isabela disse suavemente. E que tipo de vida você daria a ele, Gabriel? Você mudou? Ainda trabalha 16 horas por dia? Ainda esquece de comer quando está concentrado em um caso? As palavras atingiram Gabriel como socos, porque ela estava certa. Mesmo depois de perder Isabela, ele não havia mudado seus hábitos. Continuava sendo o mesmo médico obsessivo que colocava o trabalho acima de tudo. Mas eu posso mudar, Gabriel disse, mais para si mesmo do que para ela. Pode? Isabela perguntou gentilmente. Gabriel, você é um médico incrível. Salvou centenas de vidas. Esse é seu propósito, sua paixão. Eu não quero tirar isso de você. Gabriel olhou novamente para Tiago, que agora conversava baixinho com o bebê, contando-lhe sobre o mundo que o aguardava. Era uma cena de ternura pura. E se ele descobrir? Gabriel perguntou. E se alguém perceber a semelhança? Nós lidamos com isso quando acontecer. Se acontecer. Gabriel se aproximou da janela, observando Tiago com o bebê. Ele é um bom homem. É o melhor homem que conheço, Isabela disse sinceramente. Depois de você. Gabriel se virou para ela surpreso com a declaração. Você salvou minha vida hoje, Gabriel, e a vida do nosso filho. Isso é quem você é. Alguém que salva pessoas. Mas Tiago salva corações. Ele salvou o meu quando eu achei que nunca mais conseguiria confiar em alguém. Gabriel fechou os olhos, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Poderia lutar por seus direitos como pai, destruir a família que Isabela havia construído, forçar uma situação que machucaria todos os envolvidos. Ou poderia fazer o que sempre fazia, colocar o bem-estar dos outros acima do seu próprio. Preciso de tempo para pensar, Gabriel disse finalmente. Quanto tempo? Gabriel olhou para o bebê uma última vez. Seu filho? Não sei. Naquele momento, Tiago voltou à sala, radiante. Isa, ele tem seus olhos. E olha só. Tiago mostrou uma pequena marca no ombro do bebê. Tem uma marca de nascença interessante. O pediatra disse que é bem rara. Gabriel e Isabela se entreolharam. O momento da verdade havia chegado mais rápido do que esperavam. Isabela disse, sua voz trêmula. Bem rara. Tiago não notou a tensão no ar. Estava perdido em seu próprio mundo de felicidade paternal. Já escolhi o nome. Se você concordar, claro. Que tal, Miguel? Significa quem é como Deus, porque este menino é realmente um milagre. Gabriel sentiu uma ironia cruel no destino. Miguel. O nome que ele e Isabela haviam escolhido anos atrás, quando ainda sonhavam em ter filhos juntos. É perfeito, Isabela sussurrou, olhando para Gabriel com lágrimas nos olhos. E Gabriel soube, naquele momento, que a decisão mais difícil da sua vida estava apenas começando. Porque amar alguém às vezes significa deixá-lo ir. Mas deixar ir um filho que você acabou de descobrir existir era algo para o qual nenhum manual médico poderia prepará-lo. Gabriel passou a noite inteira caminhando pelos corredores vazios do Hospital Santa Clara. Eram 4 da manhã, e o mundo parecia suspenso em um silêncio que amplificava o turbilhão em sua mente. A cada passo, a realidade o atingia com força renovada. Ele era pai. Tinha um filho que não conhecera durante os primeiros momentos de vida, e que talvez nunca conhecesse como deveria. Parou diante da janela do berçário, onde pequeno Miguel dormia tranquilamente. Mesmo através do vidro, Gabriel podia ver claramente a marca de nascença que selava seu destino como pai. Suas mãos tremeram ligeiramente ao tocar o vidro frio. Doutor Gabriel? A voz suave da enfermeira Marina o surpreendeu. O senhor está bem?
Não deveria estar em casa descansando? Gabriel forçou um sorriso. Não consegui dormir. Só queria verificar se todos os bebês estão bem. Marina assentiu, compreensiva. Conhecia Gabriel há anos e sabia de sua dedicação obsessiva. O pequeno Miguel está perfeito. Sinais vitais estáveis, respiração normal. A mãe dele está dormindo, mas o pai passou a noite toda aqui, observando-o pela janela, igual ao senhor. O coração de Gabriel apertou. Tiago ainda está aqui? Sim, está na sala de espera. Disse que não conseguia ir para casa sabendo que seu filho estava longe dele. Gabriel caminhou lentamente até a sala de espera e encontrou Tiago adormecido numa cadeira desconfortável, a cabeça apoiada na parede. Mesmo dormindo, mantinha uma expressão de paz absoluta no rosto. No colo, segurava um pequeno urso de pelúcia azul. Gabriel se sentou silenciosamente numa cadeira próxima, observando o homem que criaria seu filho. Tiago era mais velho que ele. Tinha algumas rugas de expressão que falavam de uma vida vivida com propósito. Suas mãos, mesmo adormecido, seguravam o urso com cuidado extremo, como se fosse o próprio bebê. Após alguns minutos, Tiago acordou naturalmente, piscando várias vezes antes de focar em Gabriel. Doutor, você também não conseguiu ir para casa? Gabriel balançou a cabeça. Às vezes é difícil desligar depois de um caso intenso. Tiago se espreguiçou, ainda segurando o urso. Entendo perfeitamente. Quando Miguel nasceu, foi como se meu mundo inteiro mudasse em um segundo. De repente, nada mais importava além de protegê-lo. Você já se sentia pai antes mesmo dele nascer. Gabriel observou, curiosidade genuína em sua voz. Desde o primeiro dia, Tiago confirmou, seus olhos brilhando. Isabela ficou nervosa para me contar sobre a gravidez. Achava que eu fosse ficar assustado por estarmos juntos há pouco tempo. Mas quando ela finalmente contou, Tiago sorriu, perdido na memória. Eu chorei. Chorei como uma criança. Gabriel sentiu uma pontada no peito. Por quê? Porque aos 40 anos eu já havia perdido a esperança de ter uma família. Meu primeiro casamento terminou porque ela não queria filhos. Depois disso, tive alguns relacionamentos, mas nada sério. Quando conheci Isabela, percebi que havia encontrado não apenas o amor da minha vida, mas a possibilidade de ser pai. Gabriel observou a sinceridade absoluta no rosto de Tiago. E não teve medo de assumir uma responsabilidade tão grande? Tiago riu baixinho. Claro que tive, mas sabe o que é engraçado? O medo desapareceu no momento em que senti Miguel se mexer pela primeira vez na barriga da Isabela. Coloquei a mão no ventre dela e ele deu um chute tão forte que parecia estar dizendo: "Oi, papai!" Naquele momento, soube que faria qualquer coisa por aquele menino. As palavras de Tiago cortaram Gabriel como uma lâmina. Ali estava um homem descrevendo exatamente o que Gabriel sempre havia sonhado sentir. A conexão instantânea e incondicional com um filho. Tiago, Gabriel disse cuidadosamente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como você conheceu Isabela? Ela mencionou que vocês se encontraram através do trabalho. Tiago assentiu, seus olhos se iluminando novamente. Minha empresa estava sendo processada por um ex-funcionário. Era um caso complicado, e vários advogados já haviam recusado. Isabela foi a única que aceitou o desafio. Gabriel se inclinou ligeiramente para a frente, genuinamente interessado. Na primeira reunião, ela estava claramente abalada por alguma coisa. Havia algo em seus olhos, uma tristeza profunda que tentava esconder atrás do profissionalismo. Mas quando começou a falar sobre o caso, sua paixão pela justiça era evidente. Gabriel sabia exatamente de que tristeza Tiago estava falando. Era o período imediatamente após o divórcio. Levamos 3 meses para resolver o caso. Durante esse tempo, percebi que Isabela trabalhava até muito tarde, como se estivesse fugindo de alguma coisa. Comecei a levar café para ela durante essas noites longas, e aos poucos, ela começou a se abrir. Sobre o que vocês conversavam? Gabriel perguntou, embora parte dele não quisesse saber a resposta. Sobre sonhos, sobre o que realmente importava na vida. Isabela me contou que havia sido casada com alguém que ela amava profundamente, mas que eles haviam se perdido em meio às responsabilidades e ambições. Disse que se sentia invisível no próprio casamento.
Gabriel engoliu em seco. Cada palavra de Tiago era como um espelho sendo colocado diante de seus próprios fracassos. E o que você fez? Eu a ouvi. Realmente ouvi. Não tentei dar conselhos ou resolver seus problemas. Apenas estive presente. E quando ela estava pronta, permitiu que eu mostrasse como ela merecia ser tratada. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras de Tiago. Era doloroso, mas também esclarecedor. Tiago havia feito por Isabela exatamente o que Gabriel nunca conseguira: estar presente. Tiago, Gabriel disse finalmente, você é um homem melhor do que eu. Tiago olhou surpreso. Por quê? Porque você entende que o amor não é apenas sentimento. É ação. É escolha diária de colocar a pessoa amada em primeiro lugar. Tiago estudou o rosto de Gabriel por um momento. Doutor, posso fazer uma observação? Gabriel assentiu. Isabela falou muito sobre seu ex-marido durante esses meses. E sabe o que mais me chamou a atenção? Mesmo machucada, mesmo decidida a seguir em frente, ela falava dele com respeito. Dizia que ele era um homem extraordinário, que salvava vidas todos os dias, que tinha um coração maior que o mundo. Gabriel sentiu os olhos marejarem. Ela disse que o problema não era falta de amor, era falta de tempo, falta de presença. E que se arrependia de não ter lutado mais para fazê-lo entender isso antes de desistir. Por que está me contando isso? Gabriel perguntou, sua voz rouca. Tiago sorriu tristemente. Porque desde que entramos neste hospital, percebi como Isabela olha para você. Não é o olhar de uma ex-esposa. É o olhar de alguém que ainda carrega muito carinho por uma pessoa especial. Gabriel perdeu o chão. Tiago. Não se preocupe, doutor. Eu não me sinto ameaçado. Isabela escolheu construir uma vida comigo e eu sei que ela é feliz. Mas também sei que certas pessoas marcam nossa vida para sempre. E é ok honrar essa memória. Naquele momento, uma enfermeira se aproximou. Desculpem interromper. Senhor Tiago, sua esposa está acordando e pedindo para vê-lo. E Miguel está com fome. Tiago se levantou imediatamente, o urso ainda em suas mãos. Vou ver minha família. Dr. Gabriel, obrigado pela conversa. E obrigado por salvar as duas pessoas mais importantes da minha vida. Gabriel observou Tiago caminhar em direção ao quarto de Isabela. Seus passos rápidos de excitação para reencontrar esposa e filho. Ali ia um homem que sabia exatamente qual era sua prioridade na vida. Gabriel se levantou e caminhou novamente até a janela do berçário. Miguel estava acordado agora, seus pequenos olhos escuros explorando o mundo ao seu redor. Quando Gabriel colocou a mão no vidro, o bebê pareceu olhar diretamente para ele. Oi, filho, Gabriel sussurrou, lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Papai está aqui. Mas enquanto observava Miguel, Gabriel sabia que precisava tomar a decisão mais difícil de sua vida. E pela primeira vez, não tinha certeza se seria capaz de fazer a escolha certa. Porque amar alguém verdadeiramente às vezes significa sacrificar sua própria felicidade pelo bem deles. E Gabriel estava prestes a descobrir se tinha coragem suficiente para esse tipo de amor. Naquele momento, seu celular vibrou com uma mensagem que mudaria tudo novamente. Gabriel olhou para a tela do celular e sentiu o sangue gelar em suas veias. A mensagem era de Dr. Santos, o geneticista do hospital. Gabriel, preciso falar com você urgentemente. Os exames de rotina do bebê Miguel mostraram algo que você precisa saber. Venha ao meu consultório assim que possível. As mãos de Gabriel tremeram enquanto guardava o telefone. Dr. Santos era conhecido por sua discrição e profissionalismo. Se estava pedindo uma reunião urgente sobre Miguel, significava que havia descoberto algo significativo nos exames de sangue. Gabriel caminhou rapidamente pelos corredores do hospital, sua mente acelerada. Seria possível que os exames revelassem a verdade sobre a paternidade? E se sim, quanto tempo levaria para a informação chegar aos ouvidos de Tiago? Ao chegar ao consultório, encontrou o Dr. Santos com uma expressão séria, vários papéis espalhados sobre a mesa. Gabriel, sente-se. Precisamos conversar sobre algo delicado. É sobre o bebê Miguel? Gabriel perguntou, tentando manter a voz firme. Dr. Santos assentiu. Os exames de sangue revelaram algo incomum. O tipo sanguíneo do bebê é AB negativo, que é extremamente raro.
Menos de 1% da população tem esse tipo. Gabriel sentiu o coração disparar. Ele sabia exatamente onde aquela conversa estava indo. Gabriel, Dr. Santos continuou. Verificamos os registros de Tiago Almeida. Ele é tipo O positivo. Isabela é tipo A positivo. Geneticamente, é impossível que eles tenham um filho AB negativo. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Gabriel fechou os olhos, sabendo que o momento que tanto temia havia chegado. Dr. Santos, Gabriel, eu conheço você há mais de 10 anos. Sei que Isabela foi sua ex-esposa. E também sei que você é AB negativo, porque temos seus registros médicos aqui. Dr. Santos se inclinou para a frente. Preciso saber se há algo que devo considerar antes de incluir essas informações no prontuário oficial do bebê. Gabriel respirou fundo. A verdade estava prestes a vir à tona, e ele não tinha mais como evitá-la. Dr. Santos, peço a você como amigo e colega. Me dê 24 horas antes de oficializar qualquer coisa. Há uma família envolvida que merece saber a verdade da forma correta. Doutor. Santos estudou o rosto de Gabriel por um longo momento. 24 horas, Gabriel. Depois disso, tenho obrigação ética de documentar os achados. Gabriel agradeceu e saiu do consultório com as pernas bambas. Tinha menos de um dia para decidir o que fazer com a informação mais importante de sua vida. Caminhou sem destino pelos corredores até encontrar-se novamente diante da janela do berçário. Miguel estava acordado, seus pequenos olhos escuros observando o mundo ao redor. Gabriel colocou a mão no vidro, e por um momento mágico, o bebê pareceu olhar diretamente para ele. Problemas. Uma voz familiar o fez virar. Era Isabela, de pé atrás dele, ainda vestindo o camisão hospitalar, mas com aparência muito melhor. Ela havia sido liberada para caminhar um pouco pelos corredores. Isabela, você deveria estar descansando. Não consegui ficar deitada. Preciso falar com você. Ela se aproximou da janela, ficando ao lado de Gabriel. Sobre o que conversamos ontem. Os exames de sangue revelaram a verdade. Gabriel disse diretamente. Isabela fechou os olhos, como se estivesse se preparando para um golpe. O que isso significa? Significa que temos 24 horas antes que se torne oficial no prontuário médico. 24 horas para decidir como contar para Tiago. Gabriel, Isabela, pare. Gabriel se virou para ela. Pare de tentar proteger a todos. Chegou a hora de enfrentarmos a verdade. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela. Eu tenho tanto medo, Gabriel. Medo de perder Tiago. Medo de destruir a família que construímos. E eu tenho medo de nunca conhecer meu filho. Gabriel respondeu, sua voz carregada de emoção. Isabela, você me tirou 3 anos da vida dele. 3 anos que nunca vou recuperar. Eu sei, ela soluçou. E me arrependo todos os dias. Mas olha para eles, Gabriel. Olha como Tiago ama Miguel. Esse amor é real, mesmo que a biologia seja diferente. Gabriel observou através da janela, onde Tiago conversava baixinho com uma enfermeira sobre os cuidados com recém-nascidos, tomando notas cuidadosas em um pequeno caderno. Ele merece saber a verdade, Isabela. Não é justo com ele continuar vivendo uma mentira. Isabela se encostou na parede parecendo exausta. E se ele não conseguir perdoar? E se ele decidir que não pode criar um filho que não é biologicamente dele? Então descobriremos juntos. Uma voz atrás deles disse. Ambos se viraram chocados. Tiago estava ali, o caderno ainda nas mãos, mas sua expressão havia mudado completamente. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma tristeza profunda. Quanto você ouviu? Isabela perguntou, sua voz quase inaudível. O suficiente, Tiago respondeu se aproximando lentamente. Miguel não é meu filho biológico. É do Gabriel. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Gabriel se preparou para a explosão de raiva que esperava. Mas ela não veio. Em vez disso, Tiago simplesmente se encostou na parede oposta, olhando para o chão. Quanto tempo vocês sabem? Tiago perguntou finalmente. Eu descobri ontem, durante o parto, Gabriel disse honestamente. A marca de nascença. E você, Isa? Desde sempre, Isabela sussurrou. Desde o começo.
Tiago assentiu lentamente, como se estivesse processando informações que já suspeitava há tempos. Sabe o que é engraçado? Tiago disse, finalmente olhando para eles. Parte de mim sempre soube que havia algo. Miguel tem seus olhos, Gabriel. E certas expressões, mas escolhi acreditar no que queria acreditar. Gabriel se aproximou cautelosamente. Tiago, Você quer seu filho de volta? Tiago completou. É natural. Qualquer homem quereria. Não é sobre querer de volta. Gabriel disse cuidadosamente. É sobre ele saber quem é o pai biológico dele. Tiago riu amargamente. Pai biológico. E eu? O que sou? Apenas alguém que estava no lugar errado na hora errada? Não. Isabela protestou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Tiago, você é o pai dele em todos os sentidos que importam. Você esteve presente durante toda a gravidez. Você segurou minha mão durante as consultas médicas. Você montou o quarto dele com tanto amor, baseado em uma mentira. Tiago disse, mas sua voz não tinha veneno, apenas dor. Gabriel olhou para o homem que havia criado seu filho durante os primeiros momentos de vida e sentiu algo inesperado. Compaixão. Tiago, posso dizer algo? Tiago assentiu. Ontem, quando conversei com você, percebi algo. Você ama Miguel de uma forma que eu ainda estou aprendendo a sentir. Você não o ama porque ele carrega seus genes. Você o ama porque escolheu amá-lo. Tiago olhou surpreso para Gabriel. E essa escolha, Gabriel continuou, é mais poderosa que qualquer ligação biológica, porque amor verdadeiro é sempre uma escolha. Gabriel, o que você está dizendo? Isabela perguntou confusa. Gabriel respirou fundo, sabendo que suas próximas palavras iriam definir o resto de suas vidas. Estou dizendo que Miguel precisa de 2 pais. Precisa do amor incondicional de Tiago, que escolheu ser pai desde o primeiro dia. E precisa conhecer sua origem biológica, para entender quem é. Tiago olhou diretamente nos olhos de Gabriel. Você está propondo o que, exatamente? Estou propondo que criemos esse menino juntos, que você continue sendo o pai que sempre foi, e que eu aprenda a ser o que deveria ter sido desde o começo. Isabela olhou entre os 2 homens, mal conseguindo acreditar no que estava ouvindo. Gabriel, ela disse cuidadosamente, você tem certeza do que está dizendo? Tenho. Pela primeira vez em 3 anos, tenho certeza absoluta. Gabriel olhou para Tiago. Esse homem mostrou a Miguel o que é ser amado incondicionalmente. Eu não vou tirar isso dele, mas também não vou abrir mão de conhecer meu filho. Tiago ficou em silêncio por um longo momento, processando a proposta. E como isso funcionaria? Tiago perguntou finalmente. Sinceramente? Não sei, mas sei que Miguel merece ter todos nós em sua vida. Merece ter o pai que escolheu amá-lo e o pai que lhe deu a vida. Tiago se aproximou da janela do berçário, observando Miguel que dormia tranquilamente. Sabe o que mais me dói? Tiago disse suavemente. Não é saber que ele não é meu filho biológico. É perceber que Isabela não confiou em mim o suficiente para contar a verdade. Isabela soluçou. Tiago, eu tinha tanto medo de te perder. E quase me perdeu por causa da mentira. Tiago respondeu, mas sua voz havia amolecido. Isa, eu me apaixonei por você sabendo que você carregava bagagens do passado. Se você tivesse me contado sobre a gravidez desde o começo, nada teria mudado. Eu ainda teria escolhido amar vocês 2. Gabriel observou a conversa e percebeu algo fundamental. Tiago era realmente o homem extraordinário que Isabela descrevera. Mesmo traído, mesmo ferido, ele ainda estava disposto a lutar pela família que amava. Tiago, Gabriel disse, você é um homem melhor do que eu jamais fui. E Miguel tem sorte de ter você como pai. Tiago olhou para Gabriel, uma lágrima escorrendo por seu rosto. E você? Está disposto a aprender a ser o pai que ele merece? Gabriel olhou para Miguel através do vidro. Seu filho. Finalmente seu filho. Vou fazer essa criança sentir-se amada pelos 2 homens mais importantes de sua vida. E vou honrar o amor que você já deu a ele. Naquele momento, uma enfermeira se aproximou. Desculpem, o bebê Miguel está com fome e precisa mamar. Os 3 se olharam, sabendo que era hora de começar a escrever um novo capítulo em suas vidas. Um capítulo onde a verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente os libertaria.
6 meses haviam se passado desde aquela madrugada que mudou para sempre a vida de 3 pessoas e um pequeno bebê. O outono chegara a Campos Verdes com suas cores douradas, e no pequeno parque próximo ao centro da cidade, uma cena tocante se desenrolava. Gabriel empurrava delicadamente o carrinho onde Miguel dormia tranquilamente, enquanto Tiago caminhava ao seu lado, contando histórias engraçadas do trabalho. Os 2 homens, que poderiam ter se tornado inimigos, haviam encontrado algo ainda mais valioso. Uma amizade genuína construída sobre o amor compartilhado por uma criança especial. Ele está crescendo rápido demais, Gabriel comentou, observando o filho que agora sorria e balbuciava constantemente. Eu disse a mesma coisa para Isabela ontem, Tiago concordou. Parece que foi ontem que ele cabia na palma da minha mão. Gabriel sorriu. Nos últimos meses, havia aprendido a dividir não apenas o tempo com Miguel, mas também as alegrias e preocupações da paternidade. As manhãs de domingo no parque haviam se tornado tradição, um momento onde ele, Tiago e Miguel podiam simplesmente ser uma família não convencional, mas profundamente unida. Gabriel, Tiago disse parando próximo a um banco, preciso te contar algo. O tom sério de Tiago chamou a atenção de Gabriel. Eles se sentaram no banco, o carrinho posicionado entre eles, Miguel observando as folhas que dançavam no vento. O que aconteceu? Tiago respirou fundo. Isabela e eu conversamos muito nas últimas semanas, sobre nós, sobre Miguel, sobre como tudo mudou. Gabriel sentiu um aperto no peito, temendo o que viria a seguir. E chegamos a uma conclusão, Tiago continuou. Queremos oficializar a situação de Miguel. Queremos que você tenha reconhecimento legal como pai dele. Gabriel ficou em silêncio processando as palavras. Tiago, você tem certeza? Isso significa que Miguel terá 2 pais oficialmente. Eu como pai adotivo e você como pai biológico. Isabela pesquisou com advogados especialistas. É possível, desde que todos estejamos de acordo. Gabriel olhou para Miguel, que naquele momento decidiu sorrir para ele, estendendo as pequenas mãos em sua direção. Por que vocês querem fazer isso? Tiago sorriu. Porque nos últimos meses, vi você se transformar no homem que sempre teve potencial para ser. Vi você deixar plantões para não perder a primeira palavra de Miguel. Vi você aprender a dar banho nele, mesmo tremendo de nervoso. Vi você descobrir que ser pai não é sobre estar certo o tempo todo, mas sobre estar presente. Gabriel sentiu os olhos marejarem. Tiago, Miguel merece ter isso oficializado, Gabriel. Merece crescer sabendo que tem 2 homens que dariam suas vidas por ele. E nós merecemos ter nossos papéis reconhecidos. Naquele momento, Isabela se aproximou carregando uma pequena mochila com os brinquedos de Miguel. Ela havia voltado ao trabalho, mas agora com horários flexíveis que permitiam estar mais presente. Chegaram antes de mim, ela disse, beijando a testa de Tiago e sorrindo para Gabriel. Os últimos meses também haviam sido transformadores para Isabela. A verdade havia libertado não apenas Gabriel e Tiago, mas também ela própria. Não havia mais segredos, não havia mais peso da mentira. Ela havia encontrado uma paz que não sentia há anos. Isa, contei para Gabriel sobre nossa decisão, Tiago disse. Isabela se sentou ao lado de Tiago, olhando carinhosamente para Gabriel. Gabriel, você salvou nossa família 2 vezes. Primeiro, literalmente salvou nossas vidas no hospital. Depois, salvou nossa alma quando escolheu dividir Miguel conosco em vez de lutar contra nós. Isabela, vocês me deram a chance de ser pai. Uma chance que eu nem sabia que merecia. E você provou que merecia, ela respondeu. Miguel acorda procurando por você nas manhãs que não está aqui. Ele sabe que tem 2 papais que o amam, e isso o faz sentir-se especial, não confuso. Gabriel pegou Miguel no colo e o bebê imediatamente agarrou seu dedo com força. Sabe o que mais me impressiona? Gabriel disse olhando para Tiago. É que você nunca demonstrou ciúme ou ressentimento. Como consegue fazer isso? Tiago riu baixinho. Porque descobri que o amor verdadeiro não diminui quando é dividido. Na verdade, se multiplica. Miguel ter 2 pais que o amam só o torna mais rico em afeto. Além disso, Isabela acrescentou, vocês se complementam perfeitamente.
Tiago ensina Miguel sobre paciência, bondade e amor incondicional. Você ensina sobre determinação, superação e a importância de ajudar outras pessoas. Gabriel observou a família que havia se formado de maneira tão inesperada. Não era o que havia sonhado anos atrás, mas era mais bonito do que jamais imaginou ser possível. Há algo mais, Tiago disse, trocando um olhar significativo com Isabela. O quê? Isabela sorriu. Gabriel, você lembra daquela conversa que tivemos no hospital sobre como você nunca mudaria? Gabriel assentiu. Bem, você provou que estávamos errados. Você mudou. E queremos te fazer um convite. Tá? Que tipo de convite? Tiago se inclinou para a frente. Queremos que você seja o padrinho do casamento de Miguel. Gabriel olhou confuso. Casamento de Miguel? Ele tem 6 meses. Isabela riu. Não, Gabriel. Tiago e eu vamos renovar nossos votos. Queremos fazer uma cerimônia que inclua Miguel oficialmente em nossa família. E queremos que você seja quem o entrega para nós. Como um símbolo, Tiago explicou, de que você está confiando Miguel aos nossos cuidados, mas permanecendo como parte essencial de sua vida. Gabriel sentiu uma emoção avassaladora tomar conta dele. Vocês querem que eu... Queremos que você seja nosso parceiro nessa jornada de criar Miguel, Isabela disse. Não como intruso, mas como família. Naquele momento, Miguel balbuciou algo que soou vagamente como papai, olhando diretamente para Gabriel. Ele acabou de dizer papai, Tiago exclamou radiante. Sua primeira palavra quase clara. Gabriel riu através das lágrimas. Ou talvez ele estivesse se dirigindo a você. Não importa, Tiago disse, pegando Miguel das mãos de Gabriel. Porque para ele, nós dois somos papai. E isso é a coisa mais bonita do mundo. Enquanto caminhavam de volta para casa, Gabriel refletiu sobre como a vida havia tomado um rumo completamente inesperado. Havia perdido uma esposa, mas encontrado uma família. Havia descoberto um filho, mas também descoberto um irmão em Tiago. Havia aprendido que o amor verdadeiro não é posse, mas sim liberdade para crescer e se multiplicar. 6 meses atrás, Gabriel era um médico brilhante, mas solitário, que colocava o trabalho acima de tudo. Hoje, era um homem que havia encontrado o equilíbrio entre salvar vidas e viver sua própria vida. Ainda era dedicado à medicina, mas agora também era dedicado ao que realmente importava. Gabriel, Isabela disse quando chegaram em frente à casa onde ela e Tiago moravam. Obrigada. Pelo quê? Por escolher o amor em vez do ego. Por escolher a família em vez da posse. Por mostrar que ser um homem verdadeiro às vezes significa abrir mão do que você quer pelo bem das pessoas que ama. Gabriel olhou para Miguel, que dormia tranquilamente nos braços de Tiago, completamente alheio ao fato de que era o menino mais amado de Campos Verdes. Na verdade, Gabriel disse, eu que devo agradecer. Vocês me ensinaram que ser pai não é sobre biologia ou direitos. É sobre estar presente, sobre escolher amar todos os dias, sobre colocar o bem-estar de uma criança acima dos seus próprios desejos. Enquanto se despediam, Gabriel sabia que havia encontrado algo que procurava há anos sem saber. Uma família onde cada pessoa tinha espaço para ser quem realmente era, onde o amor era abundante o suficiente para todos, e onde as diferenças eram celebradas em vez de temidas. Caminhando para seu carro, Gabriel olhou para trás uma última vez. Tiago e Isabela estavam na porta de casa, Miguel entre eles, acenando para ele. Era a imagem perfeita de uma família feliz, e ele era parte dela. Pela primeira vez em sua vida, Gabriel Mendes havia descoberto que o verdadeiro sucesso não se mede pelas vidas que você salva no hospital, mas pela vida que você constrói com as pessoas que ama. E naquela tarde dourada de outono, ele soube que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. Miguel cresceria sabendo que era amado por 3 pessoas extraordinárias, que haviam escolhido colocar o bem dele acima de qualquer mágoa ou orgulho ferido. E essa, Gabriel sabia, era a maior vitória de sua vida.